Olá, meus amigos. Sejam bem-vindos a mais um Evangelho do Centro Espírita Chico Xavier. Mais uma vez, reunidos em nome de Jesus. Nessa casa bendita que nos acolhe com tanto carinho, com tanto amor. Agradecendo a espiritualidade amiga que nos dá o entendimento, ou pelo menos tenta, porque às vezes eles falam conosco, mas nós não conseguimos ouvi-lo no fundo da nossa alma, no fundo do nosso coração, tudo aquilo que eles gostariam de passar para nós. Então, nesse instante que a gente se conecta com a espiritualidade, que a gente se conecta com Jesus e os seus ensinamentos, a gente vai tentando compreender um pouco melhor o Divino Amigo. E a lição sempre de Emmanuel, psicografia do nosso querido Chico, no livro Pão Nosso hoje. E ela se chama Na Revelação da Vida. E está nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, versículo 33, o seguinte: E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles haviam abundante graça. Os companheiros diretos do Mestre Divino não estabeleceram o serviço da comunidade cristã sobre os princípios cristalizados, inamovíveis. Cultuavam a ordem, a hierarquia e a disciplina, mas amparavam também o espírito do povo, distribuindo os bens da revelação espiritual segundo a capacidade receptiva de cada um dos candidatos à nova fé. Negar presentemente a legitimidade do esforço espiritista em nome da fé cristã é testemunho de ignorância ou leviandade. Os discípulos do Senhor conheciam a importância da certeza na sobrevivência para o triunfo da vida moral. Eles mesmos se viram radicalmente transformados após a ressurreição do amigo celeste. Ao reconhecerem que o amor e a justiça regem o ser além do túmulo. Por isso mesmo, atraíam companheiros novos, transmitindo-lhes a convicção de que o Mestre prosseguia vivo e operoso para lá do sepulcro. Em razão disso, o ministério apostólico não se dividia tão somente na discussão dos problemas intelectuais da crença e nos louvores adorativos. Os continuadores do Cristo forneciam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em face do amor que se devotavam à obra salvacionista, neles havia abundante graça. O Espiritismo evangélico vem movimentar o serviço divino que envolve em si não somente a crença consoladora, mas também o conhecimento indiscutível da imortalidade. As escolas dogmáticas prosseguirão alinhando artigos de fé inoperante, congelando as ideias em absurdos afirmativos, mas o espiritismo cristão
vem restaurar em suas atividades redentoras o ensinamento da ressurreição individual, consagrado pelo Mestre Divino que voltou, ele mesmo, das sombras da morte, para exaltar a continuidade da vida. Emmanuel traz para nós, nessa lição, sobre os nossos irmãos que não acreditam na ressurreição. Muitas vezes acreditam na ressurreição da carne. Para começar, nós vamos explicar mais ou menos isso. Quem disse que o Espiritismo não acredita em ressurreição? Como nós acreditamos que se nós acreditássemos que essa seria uma só vida, não acreditaríamos que vamos para algum lugar depois da carne aqui ficar. Mas vamos pensar assim, nós viemos de algum lugar. Nós viemos porque nós somos criados por Deus. E a ressurreição nada mais é do que voltarmos para casa, porque a nossa casa não é aqui. Estamos aqui apenas de passagem, apenas para o aprendizado, apenas para evolução, para voltarmos à nossa pátria. Mas como ainda não somos espíritos como o nosso Mestre Jesus, teremos que retornar aqui, porque muito do que aqui fizemos, nós não resgatamos. Então, ressurreição é voltar para casa. E quando nós reencarnamos, chegamos aqui, o espírito fica em uma prisão da carne. E muitos com saudades da casa verdadeira, que é a nossa pátria espiritual. A vida é uma só. Nós encarnamos e reencarnamos várias vezes, mas o espírito é o mesmo. Ele continua evoluindo para que um dia possamos chegar perto dos mensageiros divinos, trabalhar como eles trabalham, nos intuindo, nos dando força, até nos conduzindo nas nossas atividades, do dia a dia, porque muita gente pensa que nós precisamos ter uma grande missão, mas nós temos uma grande missão, nem que seja de preparar a refeição do dia, nem que seja servir alguém. E quando nós trabalhamos numa empresa, ou num escritório, ou numa loja, seja onde for, nós estamos trabalhando também no nosso lado espiritual. Porque lá muitas vezes nós temos que ter paciência, nós temos que ter determinação, nós temos que nos desenvolver, porque é para isso que viemos aqui. Retornamos depois de um certo tempo à pátria espiritual, mas ainda não refizemos alguns caminhos errôneos que nós deixamos para trás. Voltamos na carne. E essa imortalidade, o conhecimento da imortalidade, só o Espiritismo nos dá. O conhecimento da imortalidade, que somos filhos de Deus e que nós viajamos nesse mundo, hoje aqui, amanhã acolá, e voltamos
e vamos de novo até nós nos estarmos cheios de graça. Que é isso que no Atos dos Apóstolos vem nos dizer. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia uma abundante graça, porque eles já compreendiam que Jesus tinha voltado à sua pátria espiritual e que de lá via a todos nós, conhece a todos nós, ajuda a todos nós, e ele, já iluminado, não mais precisa voltar em carne aqui. Ele já passou por essa fase, mas nós ainda estamos trabalhando para a nossa melhoria, por isso voltamos várias vezes. A imortalidade do espírito é que a doutrina espírita é um dos seus pilares. Por isso nós temos que estar atentos àquilo que fazemos hoje, porque tudo que fazemos deve ser para a nossa evolução. Não se preocupe, voltaremos várias vezes e essa ressurreição se dará sempre, mas teremos que voltar, não o mestre, apenas nós que ainda somos pequeninos, como o grão de areia perto do Divino Mestre Jesus. Que Ele nos abençoe, que Ele nos proteja, que Ele nos ilumine, dando força para seguirmos essa caminhada, para evoluirmos, para que um dia possamos chegar perto dos seus amigos, perto dos nossos mentores, daqueles que nos guiam hoje. Seremos nós muitas vezes que guiaremos outras pessoas que ainda precisam desse guia, desse pastor. Um dia seremos nós, porque Ele estará ainda muito, muito à nossa frente. Mas nós vamos evoluindo a cada encarnação. Quando nós ressuscitamos na nossa pátria espiritual, chegamos lá e vemos que ainda temos muito o que fazer e aqui voltamos. E aí, depende de como nós levamos a nossa vida, retornaremos para lá e voltaremos para cá. Depende de nós essa ascensão. Pedindo a Jesus que nos dê forças para seguirmos em frente, para evoluirmos todos os dias um pouquinho. Que Ele nos dê a sua paz, derrame sobre nós as suas bênçãos e esteja conosco hoje e sempre. Graças a Deus e graças a Jesus.